Com certeza Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui, através da sua palavra. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Quem não tiver uma Bíblia, aproxime-se do crente aí. Se perceber que alguém não está achando Marcos, que é difícil de achar, ajuda essa pessoa. Que a gente possa ler juntos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Ele disse: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Amém. Vamos sentar, gente. Quando a gente lê esses primeiros 8 versículos desse capítulo 16 de Marcos, que é um texto muito conhecido, né, que fala da ressurreição. Toda hora a gente está lendo isso e comentando sobre isso e ouvindo mensagens a respeito da ressurreição, dos anjos que estavam lá, daquela coisa toda. Mas ao meditar nesse texto, eu encontrei aqui algumas características bem humanas que foram manifestadas aqui por essas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que foram ali ao sepulcro. Eram mulheres piedosas, mulheres que haviam seguido Jesus durante sua peregrinação terrena. Daí talvez muitas delas, o tempo todo que Jesus esteve por aqui, cerca de 3 anos e meio, essas mulheres haviam desfrutado da comunhão de Jesus. Elas haviam visto os milagres impressionantes. Milagre tem que ser impressionante, né? Porque é milagre que Jesus havia feito. Elas tinham principalmente ouvido as palavras que Jesus havia pregado, e Jesus com certeza era um pregador poderoso, porque ele era a própria palavra que era pregada, era o verbo feito carne. Então quando ele abria sua boca para falar, com certeza aquilo causava um impacto poderoso no coração dos crentes. E essas mulheres ouviram durante 3 anos e meio essas palavras poderosas, e uma das palavras que o Senhor havia dito é que ele, no 3º dia após a sua morte, ressuscitaria triunfalmente dos mortos, e que todos o veriam então ressurreto. Portanto, quando essas mulheres saíram no domingo em direção
ao túmulo de Jesus, era de se esperar que elas tivessem na mente a lembrança dessas palavras e que elas manifestassem uma virtude que é chamada de virtude teologal, fé, de que elas encontrariam ou o Cristo ressurreto ali na sepultura, nas imediações da sepultura, ou então que elas encontrariam o túmulo vazio, porque ele havia dito mais de uma vez e garantido com a sua divina palavra que ressuscitaria. Mas quando nós lemos o texto, logo no versículo 1, a gente lê que essas três mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então aqui nós vemos a primeira característica bem humana, que é a incredulidade. Muitos de nós aqui, se não todos, eu estou no Evangelho há mais de 40 e sei lá quantos anos, só de ministério vou completar 40 anos que eu fui ordenado, então eu tenho quase 5 décadas andando na presença de Deus. Gente, eu já vi coisas do arco da velha, eu já presenciei milagres de Deus que a gente conta e só acredita quem Deus toca para acreditar, porque tem coisa que não dá para acreditar. Certa vez eu estava num culto num lar, lá em São Paulo, no bairro da Parada Inglesa, e eu falei sobre o poder de Deus, e depois no final disse: agora eu quero orar pelas pessoas doentes aqui, e Deus vai curar e vai fazer milagres. E aí eu estava orando com imposição de mãos, e de repente chegou uma senhora com uma criança e me outra carta: pastor, depois que o senhor orou, eu voltei a enxergar. Uma criança estava sendo levada para o hospital do Caju, que era, não sei se é ainda, o hospital do câncer, desenganada pela doutora, falou: leva para morrer no hospital, porque lá pelo menos ela vai morrer assistida. E no meio do caminho eu orei no rádio, no programa de rádio que eu tinha na Rádio Metropolitana, e eu orei no rádio, a avó agarrou o rádio e falou: Senhor, atende a oração desse pastor e cura minha neta. E durante o momento da oração, depois a mãe contou, a criança começou a vomitar, e quando ela chegou lá, porque a médica vinha dar a guia para a internação, ela foi examinar antes, por força do hábito, não tinha mais o câncer debaixo da língua, tinha uma cicatriz. Ela falou: aqui tem uma cirurgia que foi feita na língua da sua filha. Então era para eu pensar assim: se Deus curou esse câncer dessa maneira, se Deus curou aquela mulher de cegueira, se Deus curou aquela criança paralítica, se Deus fez tantas coisas que eu tenho testemunhado, o que é isso? Que desafio é esse que está diante de mim? Mas eu estava estou agora exatamente como essas mulheres. Ao invés de irem para a sepultura, esperando encontrar o Cristo ressurreto, esperando encontrar o vitorioso, esperando encontrar o cumprimento das palavras que ele havia dito durante aqueles 3 anos e meio, elas passaram numa quitanda lá, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Aqui no Rio tem quitanda, não é? Quitanda é uma expressão bem paulista. Tem também aqui, hoje em dia é mercearia, sei lá, como é? Passaram no hortifruti, e compraram especiarias aromáticas para... É que eu sou da velha guarda, vocês não entendem, né? Para comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo. Quase que o evangelista podia ter escrito assim: para ungir o defunto Jesus, porque elas não acreditavam que ele iria ressuscitar. Se você examinar o seu coração, principalmente aqueles que são mais antigos na fé, que já têm uma vivência, que já viram, como eu disse, coisas do arco da velha. Se você examinar o seu coração, quando está tudo bem, você é cheio de fé,
Renato vem aqui, arrebenta no louvor, glória a Deus. Aí a hora que o desafio aparece, essa característica que é bem humana se manifesta de um jeito tão terrível e nós de repente nos vemos incrédulos diante dos desafios. Ao invés de confiar no Deus que ressuscitou Jesus Cristo, no Deus que curou o câncer, no Deus que curou o paralítico, no Deus que curou o cego, nós ficamos apavorados diante do desafio. Isso é bem humano, bem nosso. Nenhum de nós aqui pode recriminar o outro. Que é isso, é incrédulo, que é isso, deixa de bobagem, tem que crer. Nós falamos isso quando está tudo bem. A hora que o calo aperta, que o negócio vem para o nosso lado, que a coisa pega, meu Deus, e agora? O que eu faço? Esses dias eu estou perdendo sono, eu estou correndo para um lado para o outro, tentando descobrir um jeito de resolver o meu problema, quando o certo seria eu simplesmente confiar que Deus vai fazer. Só para vocês terem uma ideia, Deus até me deu uma palavra e eu, mesmo assim, eu estou incrédulo. Eu busquei uma palavra, abri a Bíblia aqui nesse telefonezinho aqui, a hora que eu li, Deus falou para mim: se eu quisesse te matar, eu não teria te trazido até esse momento. Então, se eu coloquei esse desafio dentro de você, é porque eu vou te ajudar. Deus falou para mim, mas o meu coração se recusa a acreditar, porque nós somos como Tomé, queremos ver para crer. E eu sei que quando Deus fizer, eu vou chegar aqui e falar: gente, agora eu vou contar para vocês. Tá vendo? E todo mundo vai falar: nossa, como o Bispo Moreno é poderoso, olha que homem de fé. Não sou homem de fé. Como nenhum de nós aqui é homem de fé. Nós somos incrédulos por natureza, essa é uma característica bem humana. Por isso que a fé, está escrito, é um dom de Deus. Nós precisamos receber de Deus a fé para podermos crer. E eu estou assim: Senhor, me dá aí, me dá, Senhor, estou precisando, porque é a fé que remove montanhas. Outra necessidade bem humana, que inclusive é decorrência direta da incredulidade, é o que diz aqui na sequência. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras. Olha só a pergunta: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Outra característica bem humana que elas estão manifestando com essa pergunta é a nossa necessidade de ter um super-herói. E agora, quem nos defenderá? Por que será que o Chapolin Colorado fazia tanto sucesso? E agora, quem nos defenderá? Eu mesmo era fã do Chapolin. E aí de repente o Chapolin Colorado: eu! Nós temos na nossa natureza humana um sentimento de fraqueza. Nós nos sentimos assim, desvalidos, incapazes, fracos, impossibilitados. Quando aparece um desafio diante de nós, quando tem algo que nós precisamos vencer, nós nos sentimos assim, tão fragilizados, que imediatamente nós queremos um super-herói. Alguém que venha e resolva o nosso problema por nós. Os crentes não procuram uma cartomante, um pai de santo, mas quando aparece uma pedra no nosso caminho, nós logo procuramos saber onde tem um profeta. Meu servo! Eu, quando saí de casa hoje, fui ouvir um pregador poderoso, que é meu amigo lá de Londrina. Ele estava em São Gonçalo. Eu saí 7 horas da manhã de casa, e antes de sair eu falei: Senhor, usa o seu sino para falar comigo. Eu
Eu quero ouvir a tua palavra, ele é poderoso. Deus fala mesmo. Mas eu não devia ir buscar no seu sino. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu não preciso de super-herói. Você não precisa de um profeta para falar a palavra de Deus. Você não precisa desta pregação que você está ouvindo, porque Deus habita em você, a palavra de Deus habita em você. E aquele que tem a unção do Santo não necessita de que ninguém lhe ensine coisa alguma. A palavra de Deus fala ao seu coração. Mas quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quem vai resolver esse problema para mim? Aí nós recorremos ao profeta, ao apóstolo, aquela irmã ungida. A gente fala assim, inclusive uma irmã, ela é muito ungida, ela nem sabe ler, ela até pede para alguém ler a Bíblia para ela, mas quando ela abre a boca, Deus fala. Deus devia falar por meu intermédio, por seu intermédio, para cada situação do nosso cotidiano. Nós vamos procurar o missionário poderoso, o pregador ungido. E aí nós temos dificuldade de entender ou de assumir que nós já temos o nosso super-herói. Jesus Cristo, nosso Senhor, que já morreu e ressuscitou por nós. E a palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E que nada vai nos abalar se nós estivermos nele, que é a rocha. Ele é o nosso super-herói. Mas é um problema. Quando nós nos sentimos incrédulos, como eu disse, a necessidade de um super-herói é uma decorrência direta da nossa incredulidade. Quando nós temos um desafio, nos sentimos sem condições de resolver, e de fato nós não temos condições, nós só precisamos crer. Mas quando então a gente se vê na nossa condição humana, nós queremos logo um super-herói. Uma outra característica bem humana que manifesta, essas mulheres manifestam aqui, é que na sequência diz, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Então eu acho, o texto não diz, mas eu acho que elas de certa forma devem ter tido um alívio, porque o grande problema era a pedra removida. Então já tinha sido, eu acho que elas pensaram, que bom, algum super-herói já fez, agora ficou mais fácil para a gente ir lá, exteriorizar a nossa incredulidade e acabar de embalsamar o corpo do defunto que nós vimos morto lá na cruz. Aí quando elas entraram que era tipo uma gruta, né, cavada assim, uma caverna, né? Meu assessor para assuntos extraordinários. Aliás, eu estou na bronca com o Augusto, eu estou na bronca com você. Ele chegou lá e perguntou se eu trocava 100. Eu falei, troco. Ele me deu 100, deu uma nota de 5, ele pegou a nota de 100 de volta. Estou bem contrariado com ele. Aí elas entraram no sepulcro e viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita. E aí o texto diz assim, e ficaram amedrontadas, a ponto do anjo ter dito, não tenham medo. Gente, o medo é uma característica bem humana. Quantas vezes nós temos medo? A gente tem um projeto, tem medo de não dar certo. A gente pensa em casar, tem medo de não dar certo. A gente pensa em comprar um carro, tem medo do carro ser ruim, quebrar. A gente vai fazer, tem medo. Numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente tem medo até de andar na rua. Outro dia eu vi um cara dizendo, a gente sai na rua, não sabe se vai voltar.
Mas mesmo nos lugares que não tem a violência, a gente sai na rua, não sabe se vai voltar, ninguém sabe se vai chegar em casa hoje, não precisa nem ter assalto, nem tiroteio. Você pode ter um infarto também, né? Esse negócio de... Mas a gente sente medo, nós temos medo. Não tem medo. A gente... medo. Tem o que fazer, tem o desafio, tem aquela necessidade, mas a gente tem medo. A gente tem medo de começar um projeto novo, tem medo de casar, tem medo de buscar uma nova carreira profissional, a gente tem medo de mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mudar de trabalho, a gente tem medo de ficar doente, tem medo de não conseguir êxito aqui e ali, a gente tem medo de começar uma coisa com medo que não vai dar certo, e a gente vive com medo. Nós somos pessoas medrosas, uma característica bem humana. Ninguém aqui pode enfiar o dedo no nariz do outro. Você é medroso, e você também é medroso. Quem aponta o dedo também é medroso. Basta ter uma situação nova, uma dificuldade nova, e o medo bate no nosso coração. Vamos abrir uma igreja nova lá em tal lugar. A gente tem medo, a gente vai, faz, mas a gente tem medo. É uma característica bem humana. Mas o anjo disse para aquelas mulheres, e diz agora para cada um de nós aqui: não tenham medo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. A vitória dele é a nossa vitória. Aleluia. O medo vai bater no nosso coração, junto com a incredulidade, junto com a necessidade de um super-herói. Mas se você entender, se nós entendermos que nós já temos um super-herói, nós podemos então vencer o medo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Bom, aí a quarta e última característica é que o texto diz assim, que tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, assim como a incredulidade leva à busca de um super-herói, o medo também leva a uma consequência. Porque o anjo falou assim: olha, vocês estão vendo aí o lugar onde ele foi colocado? Está lá os panos, está vendo? Está tudo certo. Olha, ele não ficou aqui porque ele ressuscitou. Ele lembra que ele tinha falado que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Pois é, e elas estavam vendo, não era um ser humano assim, era um ser celestial, uma glória, um ser resplandecente, era uma coisa muito forte. E eles estavam dizendo: então, está vendo? Ele cumpriu, vocês podem, vão até os discípulos dele, falam para os discípulos e para Pedro, que ele foi adiante deles para Galileia, e que eles então vão para Galileia, porque lá eles vão encontrar com ele, e tudo que ele disse vai se cumprir. Tá bom, beleza? Está feito? Se eu perguntar, o que você faria diante disso? Tenho quase certeza que vocês me iam responder. Eu ia sair e falar: olha, ele ressuscitou, aconteceu, tenho certeza que você falaria isso. Mas eu também tenho certeza que nós íamos manifestar essa mesma característica humana que essas mulheres manifestaram, que eu posso chamar aqui de inércia, de imobilidade. O texto diz que tremendo e assustadas, ou seja, porque elas estavam com medo, elas saíram, fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, diante dos nossos medos, dos nossos sustos, quando as coisas são sobrenaturais demais para a nossa mente racionalizar, nós acabamos ficando paralisados. Ao invés de agir, nós ficamos parados. Às vezes é bom ficar parado. Por exemplo, uma vez Davi falou assim: Deus, eu devo sair para lutar contra os amalequitas? Deus falou: não, você vai ficar parado debaixo das amoreiras. Quando você escutar o som de uma marcha por cima da copa das amoreiras, aí você vai, porque aí você vai vencer os amalequitas. Então ele ficou parado debaixo das amoreiras,
enquanto ele não ouviu o som de um exército marchando por cima da copa das amoreiras, ele não foi, porque ele tinha uma palavra de Deus para esperar. Então, se você tem uma palavra de Deus para ficar imóvel, você está no centro da vontade de Deus. Mas se você está paralisado pelo medo, você está sendo meramente humano. O medo paralisa, o medo não nos deixa agir, o medo impede que as nossas pernas, que os nossos braços, que a nossa língua, que nós nos movamos. E foi isso que elas fizeram. Tremendo e assustadas, elas fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém. Então, quantos projetos seus foram por água abaixo? Porque você simplesmente teve medo e ficou paralisado e não fez o que devia ter feito. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Você não pode acusar o seu irmão. Ah, você é medroso, você não faz nada, você fica parado aí, porque você é assim. Nós somos assim, isso é uma característica nossa. A boa notícia, meus irmãos, é que o Espírito Santo age em nós, apesar das nossas deficiências. O texto na sequência aqui, se você for ler depois do versículo 8, 9, 10, depois que elas, aí, e em outros evangelhos paralelos que contam outros detalhes desse acontecimento, vocês vão ver que depois no final elas foram lá, falaram para Pedro, para os apóstolos, uns não acreditaram, 2 deles foram lá para o sepulcro para conferir, chegaram lá, viram que realmente tinha acontecido alguma coisa, outros 2 tinham ido lá para Emaús, aí quando eles tiveram a experiência com Jesus, eles voltaram, e Tomé depois, no momento não creu, depois ele creu, Senhor meu Deus. Você vai ver que apesar dessas características bem humanas, que nós obviamente manifestamos porque humanos somos, Deus age apesar das nossas limitações. A boa notícia é que você vai ser abençoado. Amém. A boa notícia é que o seu projeto vai dar certo. Amém. A boa notícia é que o Espírito Santo vai energizar você, para você, ao invés de ficar paralisado, você vai agir. Amém. E Deus vai fazer o que Ele prometeu fazer na sua vida. Hoje de manhã eu escutei um irmão dizer lá na igreja que Deus, uma irmã falou que quando ela saiu para ir para a igreja, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela, e aí então ela estava ali cumprindo aquele propósito. Então saiba que Deus tem um propósito na sua vida. E Jó 42:2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, apesar de você ser humano, de você manifestar toda hora incredulidade, apesar de você ficar procurando super-heróis, em vez de aceitar o super-herói da Bíblia, que é Jesus, apesar de você sentir medo, apesar de você muitas vezes ficar paralisado, saiba que apesar de todas essas características humanas, Deus é Deus Todo-Poderoso na sua vida, e Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Alguma coisa boa vai acontecer. Amém. Eu não estou nem pregando isso para você, estou pregando para mim. Alguma coisa boa vai acontecer. Está escrito na palavra de Deus que Deus abre caminho onde não há caminho. Está escrito lá, não tem caminho. Você olha para o lado, e agora? Deus abre um caminho. Não foi assim que aconteceu no Mar Vermelho? De um lado o mar, do outro lado o exército egípcio, e agora? Toca no mar. Tocou no mar, o mar abriu. Está escrito na Bíblia, em Romanos, se eu não estou enganado, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, as coisas que não existem como se já existissem. Então quando você olha e vê a dificuldade, Deus já está vendo do outro lado a vitória, a bênção que Ele tem preparada para você. Então eu quero fazer uma oração agora. Não é para a gente deixar de ser humanos, não tem como. Paulo disse uma vez: quem me livrará do corpo dessa morte? Só tem um jeito: quando nós passarmos ou pela morte
ou pela transformação no piscar de olhos na volta de Jesus, aí nós vamos receber o corpo de glória. No corpo de glória não vai ter mais incredulidade, ninguém vai precisar de super-herói, ninguém mais vai ter medo, ninguém mais vai ficar paralisado, essas coisas humanas não vão mais se manifestar. Mas enquanto nós não recebemos o corpo de glória, enquanto nós não estivermos na vida gloriosa que o Senhor tem preparado para nós, toda hora nós vamos ter medo, nós vamos ficar paralisados, nós vamos querer super-herói, nós vamos querer procurar um profeta, e nós vamos estar toda hora nessa contradição, nessas contradições que a natureza humana nos impõe. Mas no meio de tudo isso, Deus sempre será Deus na sua vida. Amém. No meio de tudo isso, Deus sempre vai cumprir o propósito que Ele tem. Ele decretou eternamente que você é dele e que Ele tem uma bênção especial que é só sua. E de um jeito ou do outro, Ele vai cumprir. Apesar de você, às vezes, nem entender direito como é que é e nem acreditar muito. Muitas vezes você passa lá no hortifruti para comprar especiarias para ungir o corpo do defunto que já ressuscitou, que já não está mais lá, ainda você gasta dinheiro à toa e perde seu tempo. Porque você comprou no hortifruti, o cara não vai te devolver o dinheiro, ainda perderam o dinheiro do negócio, vai jogar os negócios de fora, porque não tinha defunto. Não tem defunto para você ungir. Tem um Deus todo-poderoso para te dar vitória. Amém. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você, quero pedir que Deus ajude você e me ajude também a sermos vitoriosos diante dos nossos desafios. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta oportunidade preciosa, Senhor, de meditar na Tua Palavra, com os Teus filhos aqui, de perceber que somos humanos, cheios de deficiências, mas que apesar disso, a Tua glória se manifesta na nossa vida, Senhor. Que Tu continuas sendo Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu e da terra, o sustentador de todas as coisas, pela palavra poderosa que emana do Teu verbo eterno, Senhor. Então nesta noite, ó Deus, eu quero colocar diante do Teu altar a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, e eu me incluo nisso. Tu conheces o meu desafio, que eu preciso vencer agora, que está além das minhas forças, e como eu tenho tido medo, como eu tenho ficado incrédulo, como eu tenho procurado um super-herói, como eu tenho ficado até mesmo imobilizado diante desse desafio. E essa, com certeza, Senhor, é a experiência comum de cada um de nós aqui. Quantas coisas precisam acontecer na vida dos Teus filhos aqui, mas a nossa humanidade, nossa natureza humana, essas características que são bem próprias da nossa natureza, tem dificultado tanto a nossa caminhada, Senhor. Mas a Tua palavra tem vindo não para nos julgar, não para nos acusar, não para nos destruir. A Tua palavra tem vindo para nos edificar, para mostrar que o Senhor é Deus apesar de tudo isso, que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa, Senhor. Então nós agora colocamos a nossa vida, ó Deus, diante do Teu altar e pedimos que o Senhor haja de maneira poderosa, de maneira nova, que o Senhor remova a nossa incredulidade, que o Senhor, ó Deus, fortaleça a nossa fé, que o Senhor se revele a nós como o nosso super-herói, que o Senhor remova o nosso medo, mas coloque em nós coragem, vigor, ó Deus, para enfrentar as dificuldades e não ficar paralisados, imobilizados diante do desafio. E assim, ó Deus, quando tivermos tido vitória, e essa vitória já é nossa pela fé, nós daremos glória, louvor, honra ao Teu nome, somente ao Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é que pode fazer essas coisas na nossa vida. Derrama sobre nós agora o Teu poder, Senhor. Manifesta a Tua glória na vida do Teu povo nesta noite.
que esta palavra seja edificante, que esta palavra seja um bálsamo, que essa palavra seja, ó Deus, motivo de mudança de rumo agora para os teus filhos, e cada um de nós possa, dentro em breve, contar o milagre, contar o testemunho da bênção, da vitória conquistada através da tua palavra e da tua ação na nossa vida, Senhor. Nós oramos a Deus, nós colocamos tudo isso diante do teu altar, fazemos isso em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus.